Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Diversos italianos decidem abandonar seu país natal em busca de uma vida melhor no Brasil, que na época incentivava a imigração para substituir a mão de obra escravizada nas lavouras de café. Entre esses imigrantes está uma jovem sensível e sonhadora, que embarca para o Brasil acompanhada dos pais, repleta de expectativas e temores sobre o novo mundo que a aguarda. No mesmo navio viaja Mateu, um rapaz trabalhador, idealista e cheio de esperanças, que parte sozinho com o objetivo de fazer fortuna e posteriormente retornar à Itália. Do outro lado do convés está Giuliana, e ambos trocam olhares intensos e cheios de curiosidade. Logo, os dois começam a dançar juntos, movidos pela energia daquele momento de transição e pelos sentimentos que, mesmo sem palavras, já começam a nascer. Ana observa a cena e se questiona sobre tanta alegria em meio à incerteza. Giulio, por sua vez, responde que não se trata de alegria, mas sim de esperança em dias melhores. Ana afirma que o que sente é apenas insegurança diante do desconhecido. Giulio demonstra fé no amigo Francisco, que está algemado, acreditando que ele os espera. Giulio afirma que Francisco é como um irmão para ele, alguém da família. Ana então pergunta sobre a filha deles, e Giulio diz para ela não se preocupar com Giuliana, pois acredita que tudo ficará bem. Diante do pôr do sol, Mateu e Giuliana trocam olhares cada vez mais apaixonados. Mateu afirma nunca ter visto Giuliana antes, ao que ela responde que isso aconteceu porque Mateu viajava preso no porão do navio. Giuliana ressalta que ele não sabe o que os espera, mas Mateu garante que acredita em um futuro promissor para ambos. Giuliana lembra que estão em um país estranho, com uma língua diferente, o que a assusta. Curiosa, ela pergunta o nome de Mateu, que se apresenta com gentileza, e os dois passam a se conhecer melhor. Giuliana diz que seu pai se chama Giulio, e Mateu, com elegância, beija a mão dela e elogia seu belo nome. Enquanto isso, em outro lugar, Janete pede para Francisco parar de ler uma carta, mas ele insiste em dizer que seu amigo Giulio está vindo para sua casa. Marco Antônio, ao ouvir, pergunta se esse é o amigo de infância de seu pai, mas Francisco percebe um tom de deboche e reforça que toda a família está a caminho. Janete comenta que só falta ele querer esperar toda essa italianada no cais do porto. Francisco responde que irá sim, e que Janete e Marco Antônio irão com ele. Marco Antônio afirma categoricamente que não irá, mas Francisco garante que se ele não for, será deserdado. Janete acaba cedendo, dizendo que irão. Francisco lembra da última confusão causada por Marco Antônio, que responde que discutirão sobre isso depois, mas que, como o pai faz tanta questão, eles irão buscar os amigos italianos. Giuliana confessa a Mateu que está com medo, e ele pergunta do quê. Ela revela o receio de estar em um país novo, onde tudo é diferente. Giuliana admira a coragem de Mateu, dizendo que ele parece não ter medo de nada, e os dois voltam a trocar olhares intensos. Mateu responde que, agora que conheceu Giuliana, seu maior medo é perdê-la. Giuliana pergunta se Mateu está viajando sozinho, e ele responde que agora não está mais. Ela revela que, quando o navio chegar, será recebida por um amigo do pai dela, que irá encontrá-los no porto. Mateu confessa que não sabe para onde vai, mas que possui um papel assinado que indica seu destino. Giuliana pergunta que papel é esse. Enquanto isso, Gumercindo questiona se todas as pessoas estão indo para lá, e Justino confirma que estão a caminho. Gumercindo afirma que só irá pagar quando os italianos estiverem no local, e Justino garante que estará esperando por eles no Cais de Santos. Gumercindo pede que ele não faça isso. Os dois conversam sobre Mateu, mencionando que ele veio sozinho. Justino pergunta se Gumercindo está preparado para receber os italianos, ressaltando que eles não aceitarão viver em senzalas, pois, sendo brancos, carregam um forte sentimento de liberdade em seus corações. Maria comenta que os italianos irão cuidar do cafezal do pai de suas filhas. Angélica relembra que, após a Lei Áurea, nenhum dos antigos trabalhadores do pai dela quis continuar no local. Gumercindo e Justino refletem sobre a Itália e suas dificuldades. Justino acredita que os italianos aprendem rápido, e muitos já estão se dando bem na nova terra. Ele afirma que eles sabem trabalhar com afinco. Rosana anuncia que o almoço já está servido. Ana garante que Giuliana já não está mais abatida, e Giulio afirma que ela parece estar calma. Ana quer saber com quem Giuliana está e declara nunca ter visto tão feliz. Giuliana e Mateu continuam dançando, envolvidos por olhares cada vez mais intensos. Giulio comenta que, na carta enviada por Francisco, foi informado que ele tinha um filho homem, e que, ao pensar em Giuliana, imaginou que o filho de Francisco seria alguém belo e digno.
Os comandantes do navio afirmam que os italianos não têm noção dos desafios que os esperam no Brasil. Francesco lembra dos tempos de fome na Itália, mas diz que teve coragem de partir em busca de um novo começo. Marco Antônio responde que já ouviu essa história antes. Francesco comenta que dinheiro não pode ser tudo na vida, mas quem desperdiça hoje pode acabar de chapéu na mão amanhã, implorando por ajuda. Ele aproveita para criticar a festa que Marco Antônio organizou e não pagou, demonstrando preocupação com os valores e atitudes do filho diante de tantas mudanças que estão por vir. Marco Antônio afirma com convicção que irá buscar o amigo italiano dele e acaba prometendo que fará isso pessoalmente. Francesco, por sua vez, comenta que Júlio tem uma filha chamada Juliana e pede com seriedade que Marco Antônio tenha respeito pela família do seu velho amigo. No entanto, Francesco faz questão de deixar claro, desde já, que não nutre simpatia pelas italianas, mesmo Juliana sendo filho de seu amigo de longa data. Enquanto isso, Matteo diz a Juliana que gostaria que o navio nunca chegasse ao seu destino final, expressando que gostaria de eternizar aquele momento, e declara seu amor a ela, dizendo com emoção que a ama na eternidade. Juliana, curiosa e encantada, pergunta a Matteo o que é a eternidade, e ele responde poeticamente que é o tempo no qual vivemos, o tempo que transcende o agora. Juliana sorri e brinca, dizendo que Matteo só pode ser maluco, mas ele rebate com ternura, dizendo que não era maluco antes, mas ficou assim depois que a conheceu. Júlio, em meio a clima de emoção, afirma que não está se sentindo bem, que sentiu um arrepio súbito e, preocupado, diz que vai descer para a parte inferior do navio. Ana, percebendo um mal-estar, pede para Juliana acompanhá-la, e Juliana acaba deixando Matheus sozinho no convés. Justino, em outra cena, elogia o almoço, dizendo que estava excelente. Gumercindo, envolvido nos preparativos, pergunta como se faz para pagar os italianos e demonstra dúvidas sobre os cálculos. Em um momento de lembrança, Gumercindo se recorda de quando os antigos trabalhadores se queixavam dos castigos, mas Angélica afirma que eles não tinham esperança de nada, o que cria um clima tenso à mesa. Justino concorda com Angélica e afirma que a filha de Gumercindo falou uma grande verdade, porém garante que com os italianos será diferente, pois enxerga neles uma oportunidade de renovação. Gumercindo comenta sobre a Lei Áurea e os impactos que ela trouxe. Angélica, incomodada, pergunta se pode se retirar da mesa e em seguida pede licença para sair. Apesar disso, Gumercindo retoma o assunto dos italianos, demonstrando seu desejo de recebê-los de braços abertos, enquanto Justino reforça a importância de recebê-los com hospitalidade. Angélica então menciona que o pai dela dizia que as mucamas eram tratadas como pessoas da família, mas confessa que essa lembrança lhe causa nojo. Rosana rebate dizendo que realmente eram tratadas como parte da família. Rosana, em um tom mais direto, pergunta se Angélica está querendo dizer que o pai dela se deitava com as negras na rede, deixando Angélica em choque. Rosana pergunta se a mãe dela sabe disso, também demonstrando estar abalada. Angélica então relembra um episódio marcante, quando Gumercindo elogiou uma moça chamada Naná. Ele perguntou se Naná era moça e ela respondeu que nunca havia tido relação. Então ele a convidou para deitar com ele na rede. Naná, no entanto, disse que só se deitaria com ele mediante uma condição. Ela afirmou que se engravidasse e desse à luz a um filho homem, queria a liberdade de sua mãe e de seu pai, ambos ainda no cativeiro. Rosana pede para Angélica contar mais detalhes, mas Angélica diz que não viu mais nada porque saiu correndo, tomada pelo nojo da situação. Rosana pergunta se ela contou para a mãe, e Angélica responde que sim, mas que a mãe apenas chorou, sem dizer uma palavra. Gumercindo afirma que quando saiu a notícia da liberação dos escravizados, fizeram uma grande festa na fazenda, ao que Justino responde dizendo que isso aconteceu em muitos lugares do país. Gumercindo recorda esse dia e se questiona o que eles fariam da liberdade dali em diante. Justino garante que foram os negros que plantaram toda a imensidão dos cafezais que hoje cobrem o chão do estado, reforçando que foram eles os verdadeiros responsáveis pela riqueza do Brasil. Ele diz com firmeza que o café é tudo para o país. Maria, emocionada, diz que teve muita pena quando os escravos foram embora, o que causa um novo clima de tensão no ambiente. Maria então pergunta por que Naná não vai ficar com o povo dela, alegando que ela também está livre agora. Naná aproveita o momento para dizer que queria falar antes de ir embora. Ela comenta que não teve nenhum outro homem, mas Maria a interrompe mandando-a calar a boca. Maria pede que ela vá embora logo, levando consigo o filho, que ela chama de pecado. Naná, com dignidade, garante que se o bebê for um menino, como havia prometido a Gumercindo, ela irá mandá-lo para Maria criar, já que Maria só deu meninas mulheres ao marido. Maria, tomada pela raiva, chama Naná de maldita, mas Naná se defende com firmeza, sem se deixar intimidar. Maria então afirma que as mucamas que serviam dentro de casa foram ingratas, alegando que tinham tudo do bom e do melhor, além de serem tratadas como parte da família. Após esse desabafo,
desabafo, Maria se retira dizendo que precisa ver seus filhos. Gumercindo confuso, comenta que não sabe por que nos últimos tempos Maria tem pego tanta implicância com elas. Em outro ponto da fazenda, Naná entra em trabalho de parto, grita de dor e é ajudada por uma mulher, que a auxilia durante o parto. A mulher diz que o bebê nasceu e confirma que é um menino, como Naná havia prometido. Naná, tomada por uma felicidade imensa, ri e diz que não vai dar o filho a ninguém. Ela segura o bebê com carinho e se sente plena. Rosa comenta que se tiver nascido homem, talvez Naná leve o filho para casa. Maria, no entanto, garante que se for homem, preferia que tivesse nascido já desencarnado. Em outra cena, Bartolo diz que o médico comentou que pode ser a peste, e Leonor, assustada, pergunta que peste seria essa. Amorim, com sua experiência, diz que já viu isso antes e pede para Juliana sair e ficar lá com os outros. Mas Juliana prontamente se recusa. Amorim insiste dizendo que, se for o que ele está pensando, ela também pode se contaminar. Juliana, firme em seus sentimentos, afirma que não se importa e quer ficar, deixando Amorim completamente sem palavras. Mateu, preocupado, pergunta a Salvatore se ele havia visto Juliana, mas Salvatore apenas a questiona de volta, intrigado com a aflição de Mateu. Mateu, visivelmente ansioso, questiona Bartolo se ele viu Juliana em algum momento recente. Bartolo, com um semblante preocupado, responde alegando que o médico havia levado Juliana junto com os pais dela, mas ninguém sabia para onde exatamente eles tinham sido levados. Mateu, ainda mais aflito, insiste em saber o motivo de terem feito isso, e Bartolo, com pesar, revela que uma terrível peste havia embarcado com eles na nave e que essa era a razão do isolamento. Amorim entra na conversa e afirma que eles estavam isolados em um dos camarotes do navio, pois se de fato fosse peste, ninguém queria que ela se espalhasse entre os passageiros. Mateu, com o coração acelerado e tomado por uma urgência intensa, alega que deseja falar com Juliana, mas Amorim garante que a jovem decidiu, por livre vontade, permanecer ao lado dos pais, o que fazia com que a única coisa que Mateu pudesse fazer naquele momento fosse rezar para que o pior não acontecesse. Repentinamente, fortes badaladas de sino ecoam pelo ar, criando um clima de luto e solenidade. O padre, com voz firme e serena, cita os nomes de Ana e Júlio, pais de Juliana, como filhos de Deus, e afirma que, quando Deus nos coloca neste mundo, as páginas de nossas vidas já estão escritas. Sendo assim, não há absolutamente nada que possa alterá-las. Ele aproveita para explicar aos presentes sobre a força do destino e como ele opera em sintonia com a vontade divina. O sacerdote enfatiza que Ana e Júlio embarcaram no navio alimentando o sonho de uma nova vida, de uma existência repleta de esperança e prosperidade do outro lado do oceano, em busca de fortuna e recomeço. Mas o destino, de forma implacável e irreversível, quis que eles ficassem naquele ponto da viagem, pois assim estava escrito pela mão de Deus. E ele desejou que o mar os recebesse, conduzindo-os ao caminho da eternidade, ao descanso eterno entre as águas profundas. O padre, comovido, afirma que tudo é parte da vontade divina e encerra a oração. Juliana, tomada por profunda dor e desespero, derrama lágrimas silenciosas e intensas ao ver, com os próprios olhos, os corpos de seus pais sendo lançados ao mar após desencarnarem, cena que a marca profundamente. Em meio a esse momento devastador, Mateu se aproxima, aparentemente na tentativa sincera de consolar a jovem, tentando demonstrar apoio e solidariedade em sua dor. O som das ondas se mistura ao canto distante de passarinhos voando pelo céu dourado, enquanto o sol se põe no horizonte em uma cena melancólica. Diante do cenário natural tão belo quanto triste, Mateu novamente se aproxima de Juliana, que, com os olhos cheios de lágrimas, questiona o que fazer da vida a partir daquele instante. Mateu, com o olhar firme, pede para ela viver, apesar de tudo. Juliana, sentindo-se absolutamente só no mundo, confessa que está sozinha, mas Mateu prontamente diz que ela não está, pois agora está com ele. Ambos se abraçam carinhosamente em meio ao sofrimento, tentando encontrar alento no amor em um dos momentos mais difíceis da vida de Juliana. Enquanto isso, Amorim informa ao comandante do navio que, por precaução, todos deverão ficar de quarentena quando chegarem ao Rio de Janeiro, medida necessária diante do surto. Um homem assustado afirma que há uma criança falecida nos braços da mãe e acredita que pode ter sido vítima da peste também. Leonora, desesperada, garante que é apenas uma febre comum, tentando proteger a filha a qualquer custo. O comandante, cauteloso, pede para ver a criança, mas Leonora, com respiração ofegante e atitude transtornada, se recusa e se afasta, completamente desnorteada e desequilibrada emocionalmente. Em meio ao desespero, ela grita que se jogará com o bebê no mar, gesto extremo motivado pelo medo e pela dor. O comandante, mantendo a rigidez, afirma que, se a filha dela estiver de fato sem vida, terão que lançá-la ao mar, como ocorreu com os demais. Leonora, inconformada, corre desesperadamente, fugindo dos olhares e tentando encontrar um destino próprio para sua tragédia.
Bartolo observa o mar com um olhar de profunda tristeza e incompetência diante dos acontecimentos. Amorim declara que procuravam por todos os lugares, mas que infelizmente não encontraram Leonora, e é com pesar que ele comunica que sentem muito. Bartolo, consternado, afirma que Leonora foi embora levando a filha nos braços e, tomado por emoção, diz que irá com elas, aproximando-se perigosamente da borda do navio e tentando se jogar, mas é contido a tempo pelos comandantes. Após um momento crítico, Bartolo aos poucos se acalma. Todos os passageiros e tripulantes se reúnem então em uma oração coletiva, buscando consolo e força espiritual para enfrentar aquele período de provações. Enquanto isso, Mateu procura desesperadamente por Juliana, chamando ela com respiração ofegante e um tom de voz cheio de angústia. Ele se pergunta onde ela está, movido por um misto de desespero e saudade. Juliana, por sua vez, ora junto com os demais em silêncio. Em determinado momento, após alguns passos apressados, um homem afirma que Mateu está tremendo de frio sob o sol escaldante, o que causa estranheza. Mateu, com voz firme, garante que não está com a peste, mas mesmo assim, Amorim, seguindo os protocolos, ordena que o levem para o isolamento. Juliana, ao saber da situação, pergunta insistentemente se viram Mateu, mas não recebe nenhuma resposta clara. Tomada por angústia, ela entra no local de isolamento e encontra Mateu, que já se encontra em estado febril e bastante debilitado. Juliana, com lágrimas nos olhos, afirma estar ali com ele, e Mateu admite que está com febre e acredita estar mesmo com a peste. Juliana, em um gesto de amor incondicional, declara que não se importa com isso. Mateu, preocupado com a segurança dela, pede que ela vá embora, insistentemente, na tentativa de protegê-la, mas Juliana se recusa de todas as formas possíveis, não aceitando abandoná-lo naquele momento difícil. Diante da gravidade da situação e do sentimento que os une, Juliana e Mateu se beijam intensamente, demonstrando que o amor verdadeiro persiste mesmo nos momentos mais sombrios e dolorosos da vida, selando ali um pacto silencioso de entrega, esperança e resistência.